E hoje quem está com a gente aqui no Câmara Entrevista é uma artista que tem uma trajetória fantástica e inspiradora. Ela já foi premiada internacionalmente na Bienal de Roma, na Itália, e ela também tem obras expostas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Alesp. São 30 anos de carreira dedicados à arte. Ela nasceu em Piabiru, no Paraná, e é mãe de 5 filhos. Formada desde 1989 em Educação Artística, ela também é arte educadora. Ela levou o nome de Extrema até a Europa e atualmente coordena todo o trabalho no Portal das Artes, projeto que tem como objetivo principal estimular e fomentar a capacitação profissional nas artes plásticas e também no artesanato. Eu falo da Rosana Ortiz, então fique ligado. Eu sou Léo Deméter e este é mais um Câmara Entrevista. Rosana, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. É uma honra receber você aqui conosco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a trajetória, como é que iniciou o seu trabalho? A honra é minha, obrigado pelo convite. Bom, a minha trajetória nas artes plásticas, eu fui muito precoce, eu acho, porque eu comecei a minha primeira exposição individual e com trabalhos assim bem infantis mesmo, eu fiz com 14 anos. Eu nasci no norte do Paraná e foi em Campo Mourão a minha primeira exposição. E eu nunca fiquei na carreira como artista plástica desde muito cedo. Tive uma formação técnica e trabalhei como desenhista em empresa, fiz desenho mecânico, desenho arquitetônico e estrutural, também trabalhei como desenhista estrutural uma época, mas eu sempre me voltei mesmo para a área de artes plásticas. Rosana, conta pra gente como é que é o seu trabalho, a coordenação que você faz no Portal das Artes? Bom, o projeto tem 14 anos, né? Eu vim de Curitiba, estava em Curitiba, criei um projeto que eu já iniciei logo depois da minha formação acadêmica, eu criei o projeto em Dourados, Mato Grosso do Sul, e daí eu tinha um ateliê particular no Mato Grosso e tinha o mesmo formato que eu atuo até hoje. Claro que com mudanças, né? Sim, a arte ela vai evoluindo, né? você vai se adaptando com o tipo de pessoas, tudo. Cheguei aqui em 2009, né, nas antigas gestões, e continuei, né, o trabalho. Hoje faz 14 anos. E dentro desse projeto eu conheci gente assim muito legal, talentosa, maravilhosa, e é muito interessante, porque agora às vezes eu ando, né, caminho pela cidade. Esses dias eu achei bem interessante que eu cheguei na casa do cidadão e tinha uma moça chamada Fernanda lá, que ela foi minha aluna. Ela está no 2º ano de Direito. E eu olhei para ela assim, como ela foi minha aluninha muito novinha, né, muito na pré-adolescência, eu fiquei assim me sentindo muito legal, porque eu falei, nossa, como que é legal ver esse plantio, né? As pessoas foram para outro tipo de carreira, né, ou abraçaram o direito, mas é muito gostoso. E agora, volte e meia, eu encontro pessoas que estão em outras áreas, produzindo. Eu tenho uma aluna também que ela está fazendo física médica. Esses dias ela falou, prof, eu estou casando, né? Estou casando e estou no último ano de faculdade. Então, mas que de uma certa forma conviveu comigo, né, por um período, e que uma das coisas que eu uso também dentro do projeto, né, na formação dos alunos, é trabalhar com textos filosóficos. E eu trabalhei um tempo muito grande com um texto filosófico que falava assim, qual é a sua vocação, né, para os adolescentes, para os pré-adolescentes? Que os jovens e os adolescentes, eles têm muita dificuldade, né? E a arte, ela traça essa coisa de pensamento, de entender a vida, sim, o que é da vida, né? O que você está buscando, né, para você. A gente tinha vários textos, debatia, fazia roda de conversa. Então, o curso ele também é voltado a isso, né? Pós-pandemia, mais ainda, né? Quando a gente voltou, eu fiquei dando aula online. Eu tive 27 aulas na primeira fase e depois 14 na segunda fase. As atividades não pararam, né? A atividade não parou, a gente continuou online. Eu tinha um grupo de WhatsApp no primeiro momento, porque foi tudo uma descoberta, né? Sim, nesse uma readaptação, período, né? A gente teve que se reinventar, exatamente, na verdade, né? Eu fiquei em casa por causa da minha idade, né? E trabalhava de casa na primeira fase. Criava as aulas e daí no grupo de WhatsApp a gente passava os exercícios, eles mandavam e a gente conversava e era muito gostoso.
tipo à noite também, mandavam mensagem, às vezes me ligavam também para conversar, muito legal. Rosana, eu queria que você falasse, nesse projeto, você também é arte educadora, como é que é essa experiência? É que, na verdade, a gente aprende mais ensinando, né? Na arte, quando você ensina, você também ouve a sua voz, né? Quando você está falando sobre alguma coisa, você também se ouve. Isso também é um aprendizado, você se ouvir, né? Então, para mim, faz 14 anos que eu estou no projeto, eu tenho produzido muito pouco, a minha produção é baixa, pessoal, né? A minha parte de trabalho autoral é pouca, não é muito. Porque eu não tenho tempo, né? Eu trabalho 8 horas por dia. Então, mas eu me vejo também nos alunos. O que está acontecendo agora, nessa fase de uns 2 anos para cá, depois da pandemia especificamente, eu tenho percebido os alunos, porque a gente começou a trabalhar de 9 a 12 agora, eles têm uma visão da arte muito libertadora, eles produzem muito bem, muito talento, sabe? Eu acho que a pandemia mexeu também com a estrutura emocional dos jovens e do adolescente e do pré-adolescente, por causa dessa insegurança que houve nas escolas, até pelos próprios pais mesmo, né, que não sabiam lidar com a estrutura familiar ali dentro de casa. Então, a gente teve muitos jovens, muita criança e pré-adolescentes e com síndromes, né, de fobia social, de síndrome do pânico. Então, a gente faz roda de conversa sobre isso. E a arte, ela tem esse fator também terapêutico, né? Porque quando você está desenhando, que você está realmente concentrado no que você está fazendo, é um grau de meditação, é um reconhecimento. É um encontro, né? É um encontro. Porque a gente vê que o ser humano, ou ele está vivendo no passado, ou ele está vivendo buscando o futuro, e nunca está no presente, né? Ele está sempre viajando, né? Ou nas coisas do passado que gerou sofrimento, ou que gerou alegria, mas ele está vivendo no passado, ou está pensando no que fazer no futuro. Quando eu for alguma coisa, quando eu conseguir algo, quando eu for terminar a minha faculdade. Sempre protela, né? Sempre vai protelando. A arte não, a arte é o momento. Então ela traz você para aquele momento de produção e aquilo gera em você um momento assim de tranquilidade mesmo. Ela se materializa, né? É que você, quando você começa a pintar e desenhar, você entra por vias, né, mentais que normalmente você não usa, né, a mente para isso. Então a arte, ela tem esse fator terapêutico e de descanso também. Isso que eu ia te perguntar. Como é que você vê a importância das artes na vida das pessoas, Rosana? É que, na verdade, a gente vive num país de forma artística muito atrasado, né? Mas não é culpa do povo, né? É porque nós vivemos num país que é muito mais importante, é óbvio, para mim também é importante, colocar na mesa comida, o bem-estar, as necessidades básicas. Então, quando você vai falar para uma família, né, que está tendo um problema para um adolescente, um jovem adolescente, que está com problema de relacionamento, ou está com síndrome do pânico, ou está com fobia social, a mãe, ela é tão preocupada, ela é tão imbuída de colocar o sustento primeiro, o bem-estar, né, da coisa básica primeiro, que ela não está se preocupando para o lado psicológico, porque é muita coisa para as pessoas da família gerenciar. Então, quando a gente, como arte educadora, pega essa criança e conversa com ela, e trabalha esse lado, aí você cria essa ponte de tratamento também. Porque é muito difícil, né? No campo das artes, por exemplo, você falar para uma família que é importante para o filho fazer um curso de artes. Para uma pessoa que tem dificuldade financeira ou tem dificuldade até de locomoção, de ir e de vir, que é o caso que eu tenho muitos casos no departamento, que é assim, eu começo a aula às 8 horas da manhã. Aí as crianças vêm dos bairros de ônibus. Vem para a Secretaria de Cultura, vem de ônibus. Chega lá, vai para a minha aula. Só que daí ela fica direto para ir no segundo turno na aula, nas escolas municipais. Puxado, né? E muitas vezes, Léo, não tem nem condição de trazer comida. Muitas vezes nem com isso não tem. Então, quando se fala de arte,
seria muito mais fácil eu falar de arte com você se as nossas crianças, os nossos jovens e os adolescentes tivessem condição de falar de arte sem ter essa carência, né, das coisas. E ainda que a gente vive num município que tem uma infraestrutura invejável, né? Porque, graças a Deus, a gente vive numa cidade que tem uma estrutura invejável. Então, mesmo assim, eu vejo a dificuldade das crianças em relação a isso e dos pais também, Sim. que não sabem como agir. É questão cultural, né? É a questão cultural mesmo. Você falou de crianças. Você consegue notar no primeiro contato a veia artística de uma criança? Já que você tem alunos que são crianças no projeto? Olha, às vezes sim, às vezes não. É assim, ó. Às vezes o artista, ele é muita emoção, né? E às vezes, por ele estar fazendo algo que ele gosta muito, ele trava. Porque ele fica emocionado. A aula cria um impacto emocional nele. Então, quando ele está mexendo com arte, ele trava um pouco, daí ele não consegue se soltar. E daí vai uma aula 1, aula 2, aula 3, e aí ele vai se soltando. E às vezes, daquele que você nem está botando tanta fé, porque estava travado, de repente brota uma coisa maravilhosa. Então, e às vezes já não. Às vezes já chega um jovem, um adolescente, que na primeira aula já deslancha, né? Já faz um trabalho maravilhoso, que consegue se concentrar. Porque na arte, o nosso maior inimigo na arte é a falta de concentração. Né? A emoção, né? Você fica tão emocionado, tão assim, existe uma pressão psicológica ali, né? E também tem uma coisa chamada síndrome de desempenho, porque ele quer fazer bonito, porque ele quer mostrar para o pai, quer mostrar para a mãe. E aí uma das coisas que a gente trabalha também no curso é isso. Você não tem que provar nada para ninguém. Relaxa, respira fundo, deixa fluir, deixa as coisas acontecerem. Daí eles vão relaxando e vão produzindo. Rosana, fala uma coisa para mim. Você sempre conciliou as suas atividades como artista plástica, como arte educadora? Sim, foi uma opção pessoal minha como artista, porque é o seguinte, nós vivemos num país que existe pouca aquisição de obras de arte, né? Tanto é que eu produzo essa série a série Minas Gerais eu produzo desde que eu cheguei aqui, há 14 anos, e a série Amazônia Sempre Verde eu produzo já há 18, que foi a série que eu fui para a Bienal de Florença, né? Fui pessoalmente levar as obras, e depois fui para a Bienal de Roma. Esses trabalhos eu nunca vendi nada, é uma série fechada. O que eu fiz? Eu fiz uma opção de carreira assim, eu vou sobreviver como arte educadora, e eu não preciso leiloar minhas obras. Eu não preciso vender quadro. Eu não preciso obrigar ninguém a comprar um quadro meu. Eu não preciso oferecer o meu trabalho. Porque, para o artista, o trabalho, quando você tem que fazer essa coisa de comercializar, às vezes é humilhante. Porque, às vezes, a pessoa não valoriza. Você fala o preço do quadro, a pessoa fica extasiada, porque nem sabe que um quadro vale aquilo, não conhece o mercado de arte, não sabe a diferença de artes plásticas para artesanato, né? Uma peça de decoração ou um trabalho autoral, que é uma peça. Por exemplo, o meu trabalho é um trabalho muito mais voltado para museu, para galeria, do que um trabalho decorativo. Apesar que tem um trabalho decorativo. São frentes diferentes. Né? São frentes diferentes. Mas o que eu peguei na minha vida profissional? Eu optei por ser arte educadora para mim eu ter liberdade financeira para criar. Isso que eu ia te perguntar. Você acredita que a sua experiência como expositora, como autora de obras artísticas, também faz diferença na hora de ensinar? Faz. Faz diferença porque eu consigo passar para o aluno uma liberdade. Porque eu não sou uma artista plástica frustrada. Como eu não tenho que vender o meu trabalho, eu fico livre para poder produzir e guardar. A série Amazônia tem 40 quadros. A série Minas Gerais eu acho que tem 25 agora. Já vi a sua CV, muito bonito. Então, as séries são guardadas. Provavelmente não vou vender. Não tenho pretensão de venda agora. Eu sempre termino uma obra, eu coloco o nome de um filho atrás. Vou deixar de herança para os meus filhos. Se a série Amazônia, se for vender, eu pretendo vender a série fechada. Daí talvez nem, não seria o caso de vender talvez até no Brasil, vender fora, né?
mas também não tenho grandes pretensões, não. Deixa não correr. não me preocupo com isso. Então, dentro desse processo de criação, quando você tem liberdade e não tem o jugo financeiro sobre você, você cria melhor. E também como arte educadora, porque daí eu sou uma arte educadora que eu posso falar para os alunos que vale a pena fazer. Eu não sou uma artista frustrada porque não vendo nada e nem falo para o aluno, olha, não seja artística, você vai morrer de fome. Né? Porque tem muito pessoa que fala isso para você. Cobra, né? Ah, olha, você não é bem assim, o artista no Brasil não tem voz, não sei o quê. Não, o artista tem voz. Eu trabalho concurso antes de entrar no poder público, né, que eu tinha o meu ateliê particular, eu ganhava muito bem como arte educadora, como eu continuo ganhando bem até hoje, entendeu? Eu consigo sustentar a minha casa, eu consegui sustentar as minhas filhas que vieram para cá comigo. Então, eu nunca tive dificuldade financeira como arte educadora. Ótimo. Então, eu acho que eu me dei bem na profissão. Que bom. Rosana, como é que foi o início da sua carreira? O que motivou você a optar pelas artes plásticas? Eu sempre digo uma história bem bobinha, né? Quase que meio tontinha até. Mas foi assim a história. Eu sempre tive, a minha família sempre foi envolvida, meus pais também gostavam de arte, sabe? Minha mãe era bordadeira e a minha irmã mais velha costureira, então ela fazia costura. E eu tinha essa coisa de estar ali convivendo entre a mesa da cozinha, que era minha mãe fazendo comida, gostava, porque minha mãe é mineira, então aquela coisa de cozinhar bem, né, de estar com a família, e a mesa da sala com essa coisa da costura, do bordado. Então eu estava num ambiente meio ateliê, assim, né? Criou essa coisa em mim, né, de gostar pela arte. E com 9 anos, mais ou menos, eu tive uma experiência que foi muito interessante. Na escola, a professora pediu para mim levar de casa, nas férias, um desenho para levar como tarefinha de férias, assim. E a minha irmã mais velha desenhava também, tinha caderno, tudo. A gente não tinha acesso a material. Quando criança, o meu acesso a material, quando eu vi uma caixa de lápis de cor, eu entrava assim, delírio, porque era, né, diferente do que agora. Porque agora doce para criança. Nossa, agora você vê o material assim como qualquer coisa, mas na minha época não era. Era mais difícil. Mais difícil porque questão de você morar numa cidade interior, não tinha livrarias, papelarias, como é agora, tudo. Então eu tinha que fazer esse desenho e eu peguei um caderno da minha irmã de desenho e arranquei uma folha do caderno dela com um desenho. Era uma paisagemzinha, 2 coqueirinhos assim, sabe? Entrelaçado com a casinha. Eu peguei e falei, vou levar o dela, né? Eu já tinha uma vontade artística em mim, porque eu achei que o meu não era o suficiente. Peguei e levei para a sala de aula. Quando eu cheguei na sala de aula, juntou toda aquela criançada ao redor de mim, porque uma aluna falou assim, não, isso aí não foi você que fez. Isso aí é coisa da tua irmã. Me entregou, assim, valendo. Cidade pequena, todo mundo conhece. A minha irmã era professora na época. Quando ela falou aquilo para mim, me deu um sentimento de humilhação, de eu ter pego o trabalho de uma pessoa. Plágio da irmã. Plágio da irmã. E ter feito isso, que eu fiquei muito, foi uma experiência marcante para mim mesmo. E eu olhei para a menina e falei, não, esse trabalho é meu, não, esse trabalho não é teu. E ficou aquele debate. Ela falou, foi você que fez? Então faça para mim um. E me deu uma caixa de lápis de cor, que era uma caixa de lápis de cor de 12 cores. Eu olhei para a caixa de lápis de cor e fiquei bem impactada com o tamanho da caixa, que eu acho que eu não tinha tido experiência ainda com esse material. E daí ela me deu o papel, arrancou um papel do caderno dela, que naquela época os cadernos tinham uma folha grossa e uma folha fina, que ficava sobre um sobre o outro. Arrancou e me deu. E eu sentei e eu produzi melhor que o da minha irmã. Tá vendo? A tua irmã contribuiu. Então, eu não sabia que eu sabia, mas eu já tinha isso em mim. Então, a partir daquele momento, aquele núcleozinho da escola começou a me ver como artista. Que bonito. Porque eles já começaram... Porque foi humilhante para a garota, né? Eu não sei quem foi, mas eu tenho muita vontade de pedir perdão. Será que ela está te vendo? Mas ela foi a mola, né? A peça fundamental dessa engrenagem artística. E aí eu passei a ser vista como artista na escola, com 9 anos, e todo o trabalho daí que tinha que fazer coisas de desenho, de arte, a Osana faz, daí eu comecei a produzir. E daí com 14 anos, eu fiz um curso técnico em Ponta Grossa, que era desenho arquitetônico, e daí eu fui trabalhar já com um arquiteto.
Daí já comecei a trabalhar, a produzir nessa área técnica. Daí acho que em 1979 fui para Curitiba, fui trabalhar numa empresa que era uma empresa com desenho mecânico, daí continuei trabalhando. Até acho que aos 21 anos eu fiquei nessa área. Da infância agora para 2010, você representou o Brasil na Bienal de Florença, na Itália. E no ano seguinte você foi premiado também na Bienal de Roma. Conta pra gente como é que foi essa experiência, poder representar o nosso país na Europa. Olha, foi uma experiência bem gostosa mesmo, porque eu estava na minha sala no projeto Portal das Artes aqui, e a sala ela é a primeira, ela é a antessala, né? A minha sala fica um pouco antes da recepção. E eu olhei para fora um dado momento num dia e olhei e tinha um senhor perdido ali naquele hall. Daí eu me levantei da minha sala e perguntei se ele queria alguma ajuda. Precisa de ajuda, precisa de alguma informação? Ele falou, eu preciso saber onde é a prefeitura. Né? Daí eu indiquei e ele veio para cá, um senhorzinho. Estava com o motorista esperando ele lá embaixo. E aí, nesse dia, passou, acho que no fim da tarde, na hora à tarde, ele apareceu de volta lá. Ele era na verdade, ele era um representante da Itália no Brasil, Dr. Massarani, e ele tinha essa maneira de lidar com artistas, de pegar artistas do interior, essa sensibilidade, né? De olhar trabalhos para colocar... um olheiro para colocar no mercado internacional, né? E ele conversou com o doutor Luiz, que era prefeito na época, e falou, né, se ele conhecia algum artista. O doutor Luiz falou, olha, eu tenho um artista do Paraná que mora aqui. E daí ele foi lá, conversou comigo, eu tinha um livro já com todas as obras, editado, tudo certinho. Ele ficou muito impactado com o trabalho, foi maravilhoso. E você também estava na época junto, né? Sim, conheceu no mesmo dia, eu acho. De visitar ele em São Paulo. E outra coisa, você também foi almoçar com ele naquele dia. Sim. E ele fez o convite. No momento, quando ele fez o convite, como eu estava muito focada no meu projeto de arte educadora, na verdade, no momento eu não fiquei tão impactada. Depois, com as conversas que eu fui tendo com ele ao longo do processo, que daí ele me convidou para fazer uma individual lá na Assembleia Legislativa, depois a gente conversou algumas vezes, daí ele fez o convite para mim ir, daí seria 12 artistas do Brasil que iria para Florença levar o trabalho representando o Brasil lá. Daí eu entrei com um projeto, né, dentro aqui da Câmara de Vereadores, e passou pela Câmara, e daí eu fui em 2010 para lá. Perfeito. Você também tem os seus trabalhos expostos na LESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Como é que foi isso, Rosana? Foi através do Dr. Massarani também, porque como ele, no primeiro momento, antes de me convidar para ir para a Bienal de Florença, ele me convidou para fazer uma individual lá. Porque também para mostrar o meu trabalho para outros curadores, né, para ver se realmente tinha esse olhar. Eu acho que ele quis mostrar mesmo o meu trabalho em São Paulo. E aí, como eu fiz a individual lá, e uma da contrapartida dessa individual era eu deixar um trabalho para o museu. Aí eu fiz um também no Edifício Itália, depois. Eu acompanhei. Que você também foi, que eu fui premiada também na exposição com uma obra. E daí, em contrapartida, também tive que deixar um quadro no museu lá do Edifício Itália. Eu queria, Rosana, que você deixasse um conselho para quem está iniciando a carreira artística. Olha, eu acho a gente sabe que é um caminho um pouco complicado, um pouco difícil de seguir, mas um bom conselho de uma grande profissional, acho que Olha, contribui. Eu acho que qualquer carreira que você abraçar, você vai ter percalços. A vida é uma luta diária, né? Você tem que saber que dia a dia na sua profissão, você tem que ir se reinventando. Então, seja um artista plástico, seja um advogado, seja um médico, seja qualquer profissão que você abraçar, eu acho que você tem que acreditar. Sim. Acreditar naquilo que você optou de forma correta e investimento. Uma das coisas que eu fiz ao longo da minha carreira é investimento. De estudar. Estudar sobre aquilo, pesquisar sobre aquilo, se dedicar. Eu sou uma pessoa que ama trabalhar, entendeu? Eu acho que o trabalho, seja em qualquer profissão, eu acho que uma das coisas que dificulta o trabalho de qualquer ser humano é a preguiça.
A pessoa não se esforçar. Porque você tem que ser esforçado para você se dar bem em qualquer carreira. Exatamente. Seja no sentido de esforço, de trabalho Dedicação. dedicação, como também leitura, né? Eu assisto, por exemplo, quando eu fiquei na pandemia, preparando aula, meu Deus, eu me reinventei em termos de arte educadora na pandemia. Eu aproveitei cada minuto que eu tinha para assistir vídeo e ir no YouTube pesquisar e assistir aulas. Foi maravilhoso. Para mim, a pandemia, em termos profissionais, eu me reinventei. Então, eu acho que toda profissão tem que ser isso. Tem que haver dedicação, porque nada vem de graça, né? De graça, a única coisa que vem de graça é chuva, né? Chuva, essas coisas que a natureza depende do tempo ainda também. da natureza que dá de graça, né? Exatamente. Fora isso, na profissão não tem não, é esforço. Rosana, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, mas antes de encerrar, eu queria voltar um pouquinho antes da nossa conversa. Eu queria te perguntar se houve algum momento especial, algum fato marcante que ainda te traz lembranças ali no Portal das Artes. Assim, boas? Boas. Ou um momento que te faz pensar. O que me faz pensar, que eu acho que é bem legal, que você ser reconhecida profissionalmente é gostoso, Léo. Sim. Sabe, quando você vai, por exemplo, uma Bienal, né? Você vê as pessoas passando ali, vendo o teu trabalho e comentando, né? Eu me lembro quando eu estava na Bienal de Florença, uma das pessoas que mais admiraram o meu trabalho foi o povo do Japão. Sabe, o Japão, eles paravam, eles tiravam foto. Eles são muito, assim, eles se expressam muito, né, com a arte. Eu achei isso marcante na minha vida, foi gostoso. Mas o que eu gosto mesmo é quando eu encontro uma adolescente e fala assim para mim, olha, naquele momento que você conversou comigo, você foi uma pessoa que me deu um norte, sabe? Eu estava muito precisada daquilo e você falou que eu precisava ouvir. Então, eu acho que para mim é gostoso ser homenageada com prêmios, mas eu gosto assim de investir em pessoas. Eu adoro o ser humano. Sou apaixonada por pessoas. Descobrir talentos. Descobrir talentos, conversar, tirar a pessoa, às vezes, do buraco. Na zona de conforto. Ou, às vezes, numa situação de depressão, de angústia, você poder estender a mão e falar, vem, vamos conversar sobre isso. Isso é muito mais gratificante para mim. Talvez até eu tenha me descoberto muito mais arte educadora do que artista. Talvez agora, a partir de agora, que eu vou parar de trabalhar, né, que eu pretendo me envolver mais com obras, né, e deixar de ser arte educadora, produzir mais trabalhos autorais, talvez eu invista mais nisso. Mas, no momento, por eu estar tão atuante como arte educadora, eu acho que investir em pessoas, para mim, é maravilhoso. Rosana Ortiz, artista plástica, e ela é também coordenadora do projeto Portal das Artes. Rosana, muito obrigado pela sua participação aqui no Câmara Entrevista. Eu espero que você tenha gostado muito desse nosso bate-papo e agradeço novamente pela sua participação conosco aqui. Eu que agradeço, Léo. Foi maravilhoso porque é gostoso conversar com pessoas que viu a trajetória, né? Que acredita também na trajetória. Isso que é legal. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Até o próximo Câmara Entrevista. Tchau.